Oi, boa noite. Sem Tabus começa agora e vamos falar hoje sobre um tema muito sério, muito importante: a sexualidade da pessoa com deficiência. Faz algum tempo fizemos dois programas foram muito interessantes. Um com uma especialista que trabalha inclusive com pessoas com deficiência e tratando a respeito da sexualidade. Esse programa foi tão interessante que houve profissional que fez uso daquele conteúdo para como recurso para fundamentar aquilo que precisava elaborar sobre o tema. Depois eu trouxe um casal que um tem deficiência, uma deficiência diferente do cônjuge. Ela tem deficiência visual e ele tem uma outra deficiência física que o impede, inclusive, de alguma locomoção mais habilidosa, e os dois estão casados, têm uma filha, e viemos aqui falar sobre a conjugalidade e a sexualidade desse casal. E foi um programa muito bom, porque aquele homem não tem, e a mulher, a esposa, eles não têm nenhuma dificuldade em falar de como eles tiveram que se adaptar, aprender, entender, dentro das suas limitações, como um cuidar do outro e como viverem a sexualidade de forma bonita, prazerosa para os dois. Então é desafiador, mas também é necessário, por conta dos desafios, entender o que envolve a sexualidade da pessoa com deficiência, por ser uma necessidade de todo humano. Somos seres sexuados, né? Então vamos conversar hoje aqui no Sem Tabu sobre esse tema e eu espero mais uma vez contribuir. Vamos a esse papo com a psicóloga convidada de hoje, Márcia Prates. Bem-vinda outra vez, bom recebê-la aqui. Obrigada e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui e também olá para você de casa, muito obrigada por estar nos prestigiando. Então, vamos ao ponto, né? O que é necessário? Como que é necessário começarmos a compreender a importância da sexualidade da pessoa com deficiência? Porque ao dizer de deficiência, nós estamos falando de uma específica, estamos falando aqui de uma pessoa que carregue a sua deficiência do ponto de vista de que tem as suas necessidades especiais, os cuidados especiais e que dentro de todas as necessidades, como humano, tem a sexualidade. Mas como a gente começa a fazer separação aí do que é a deficiência e essa necessidade? Então, eu acho que começa do princípio de aceitar que o deficiente, seja qual seja a deficiência dele, que ele tem sexualidade. Eu já falei aqui num programa anterior que a gente teve sobre adolescência que sexualidade não é sexo, não é o ato sexual. Sexualidade é toda uma forma de experiência do indivíduo com o próprio corpo e com os corpos que os rodeiam, né? E o que nós percebemos que tem em comum entre as deficiências, quando se fala não só em sexualidade, mas qualquer tema, é o desrespeito. Existe uma infantilização do deficiente, qualquer deficiência, eles podem atestar que isso acontece. E esse termo infantilização, quando a gente fala do desrespeito, é até ruim porque incentiva um desrespeito à criança. Então, eu já abro um parêntese aqui, que não quer dizer que as crianças não mereçam, mas é porque acontece o desrespeito com a criança e é igual no deficiente. E eu vou explicar melhor como isso acontece, que é o seguinte: eu até li um livro de uma pessoa que tinha deficiência nas pernas, né? Ela era paraplégica, e ela conta disso e faz até uma analogia que eu acho interessante. É como se um indivíduo, quando ele adquire a deficiência, ou até aquele que já tem uma deficiência desde que nasceu, ele adquirisse junto uma capa de invisibilidade. Então, quando você está com uma pessoa que é deficiente, que tem deficiência, normalmente alguém chega e se dirige a palavra apenas àquele que não tem deficiência. Então, é muito comum, por exemplo, eu estou aqui dando assistência a alguma pessoa com deficiência, carregando uma cadeira de rodas, chega alguém me perguntando se eu quero ajuda. Ah, você quer ajuda? Mas não se refere
ao sujeito, que é uma pessoa, que é um ser humano que está sentado naquela cadeira, perguntando: eu posso pegar aqui? Eu posso pegar em você? Eu posso pegar nessa cadeira que você está sentado? É muito raro alguém ter esse tipo de sensibilidade, de chegar à pessoa com deficiência e se dirigir a ela. Acontece também de terem duas pessoas e você vai falar da pessoa com deficiência na frente dela. Poderia perguntar diretamente para ela, mas pergunta para a pessoa que está acompanhando. Então chega: ela é sua irmã? Nossa, mas o que aconteceu com ela? Por que não vira diretamente para o sujeito e pergunta: o que aconteceu com você? Como você está? Ah, você é irmã dela. Então, não sei se ficou claro, mas existe esse processo onde a pessoa com deficiência, ela já não é mais um ser humano, parece. Ela já não existe como pessoa. E aí ela não tem as vontades dela, ela não tem os gostos dela, porque ela é ali uma criança, um bebê para ser cuidado. E até os bebês merecem esse tipo de consideração, inclusive, é bom deixar claro. E isso influencia demais na sexualidade. Porque a partir do momento que o indivíduo adquire uma deficiência, ou aqueles que já têm, e até tem a questão da diferença, né? Porque existe a sexualidade e as dificuldades da deficiência física e da deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual já é outro viés de sexualidade, é bem mais complexo até, eu diria, mas os dois têm, tanto o deficiente intelectual quanto o deficiente físico tem sexualidade, porque é do indivíduo, é do ser humano. E essa sexualidade, muitas vezes, é negada a ele. Ignora-se esse fator da vida de alguém com deficiência e trata esse indivíduo como as necessidades básicas do básico, né? Que é a necessidade da limpeza e alimentação, e remédios muitas vezes. Nem socialização, às vezes, eles têm. Então, quando começou esse processo de tratar os deficientes físicos e intelectuais como humanos, a gente já trouxe que são humanos, e é sempre bom. E é triste ter que lembrar isso, né? Isso é que é o triste. Então, você traz tudo isso à tona, que ele tem sexualidade, que ele tem vontade, e é importantíssimo entender a existência dessa sexualidade para a pessoa com deficiência, que ela é uma pessoa com deficiência. Então, além da deficiência, existe ali um ser humano com vontades, com desejos, necessidades. Não é nem além, é antes da deficiência tem a pessoa. Exato. Isso faz com que este indivíduo, muitas vezes, se sinta, de fato, menos mesmo. Porque ele começa a tomar consciência de como não é visto como inteiro, como integral, na sua capacidade, nos seus desejos, nos seus sentimentos, que outro dia conversava aqui no programa com uma convidada, com a Isabel, e ela dizia de um homem que agora estava cometido de uma paralisia e que, por conta das dificuldades de lidar com ele numa cama especial, ele foi levado a ficar numa cama na sala. Porque na sala, visto o ambiente ser mais apropriado em termos de espaço do que lá no quarto. Só que o fato de levar aquele homem com a sua paralisia para a sala era expô-lo, todos que chegavam naquela casa já dava de cara com ele. E ainda mais, ele não estava mais no contexto, o sentimento dele, não estou mais no contexto da casa, nem do meu quarto com a minha esposa, então agora eu sou relegado a esse canto possível da casa, então de fato eu sou um ninguém. E dali da sala para a porta da rua, num sentimento, na emoção, na realidade dele, isso pesa muito, né, para o indivíduo. Então, é o homem ou a mulher que está impossibilitado, que agora está numa cadeira de rodas ou sobre uma cama, ninguém vai pensar, essa pessoa tem desejo sexual ainda? Se é casado, tem desejo sexual e como esse desejo é atendido? E como essa expectativa é atendida? Fala-se sobre isso? Pensa-se sobre isso? Ou é assim, virou uma pessoa sem desejos, sem vontades, a não ser comer, beber, como você bem dizia, das necessidades básicas. E esse que é o ponto em que a gente está tirando a humanidade desta pessoa
isso é uma violência, é uma agressão. E eu, por isso, comecei o programa dizendo que eu já tratei desse tema. Uma das especialistas que veio, inclusive, ela trabalha na APAE, na associação que lida diretamente com crianças e adolescentes com deficiências de toda ordem, e ela falando justamente de como isso, inclusive, é difícil de abordar com os pais, Márcia. Os pais muitas vezes se negam a tratar desse tema. Não, 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 doutora, isso é demais para mim. Não, por favor, não. Como assim? Crianças com Down, têm desejos sexuais exacerbados, como é que... Não, doutora, eu não sei lidar com isso, como assim? Então, foi um excelente programa aquele e é bom trazer você de volta aqui, quer dizer, trazer você para falar desse tema outra vez, para a gente pensar, pessoas com deficiência são pessoas e têm seus desejos e têm suas vontades que devam ser respeitadas. Então, volto a palavra para você. Alguém poderia até dizer assim, nossa, mas que frescura. Hoje a palavra do momento é o mimimi, né? Mas que frescura, gente. É só o sexo, é só sexualidade. Tanta outra coisa mais importante que a gente tem que lidar e vamos nos importar se essa pessoa tem desejo sexual ou não. Pode tratar-se para muitas pessoas de frescura. Mas, na verdade, a energia sexual ela faz parte da motivação do indivíduo, por exemplo. Essa coisa de você construir uma família é um desejo de muitas pessoas que têm deficiência e que sentem que jamais poderão construir uma família, porque não faz parte daquilo que está dentro da possibilidade dela. Não é à toa que Freud, ele fundamentou todas as pesquisas e as teorias dele a partir dessa energia libidinal, porque a libido ela tem um fator fundamental na forma com a qual a gente se relaciona. Talvez a base ali, né, de como se constrói uma sociedade está nessa energia libidinal, porque é daí que surgem famílias, é de famílias que surgem políticas, governos e etc. Então não é um mimimi, não é uma coisa sem importância. Negar ao indivíduo a sexualidade dele é negar a essência e humanidade dele. E entender que quando se fala de energia libidinal, não significa necessariamente energia, desejo sexual, fazer sexo. É motivação para viver, energia para viver. Igual você sai de casa para trabalhar motivado, ou você vai jogar futebol motivado, ou você vai dar aula motivada, ou você vai para o salão de beleza motivada, ou vai lavar uma louça motivada, menos, mas vai. Isso tudo é energia, é dinâmica de vida e tem a ver com o desejo, com a energia libidinal e que precisa ser canalizada, distribuída para tudo na vida, para você não pensar que assim, Freud, tudo era sexo. Não, tudo era energia para viver e que deve ter o seu lugar, pensar sim na atividade sexual do homem e da mulher. Esse é o sentido. É um contexto. Então, essa libido que a gente fala não é só excitação sexual. Exatamente. Né? Quem nunca usou aquela expressão, eu tenho tesão por isso? O que é? Aquela paixão, aquele gosto, eu amo fazer isso. E isso só acontece quando antes existe uma concepção de humanidade. Existe uma concepção de prazer e de dor. Existe uma concepção de quem sou eu, de quem é o outro, do que eu gosto, do que eu não gosto. E essa concepção, ela é negada à pessoa com deficiência a partir do momento que você supõe que essa pessoa, ela não pode sentir atração por outra pessoa, ela não pode ter vida sexual, ela não pode namorar, né? Quantos pais, inclusive, que têm filhos com deficiência, nem pensam que um dia um filho dele pode se apaixonar por alguém, mas pode acontecer. E isso acontece mais, né, na deficiência intelectual. A física até que dá para acreditar, mas ainda assim existe. Como ele vai ter relação sexual? Ou como ele vai se relacionar com alguém, né, com essa deficiência? Então, já nem se fala sobre isso. Como a dificuldade é grande, existe um obstáculo muito grande, então também nega a sexualidade da pessoa com deficiência e acaba tratando ela como se ela não tivesse. E tem tudo a ver com sexualidade, porque tem tudo a ver também com autoestima. Não existe sexualidade sem autoestima. Se aquela pessoa não souber que ela é um ser humano e que ela tem direito de se apaixonar, de se expressar, de interromper uma conversa e dizer, ei,
eu estou aqui, pode perguntar diretamente para mim, é o que você quer saber. Então, até a criança ela tem isso, até a criança ela tem vontade. Eu vi um filminho infantil uma vez, de uma menininha que estava comprando um cachorro, e aí a irmã dela foi pagar, ela, não, eu que quero pagar, a irmã dela deu dinheiro para ela deu dinheiro para a irmã deu dinheiro para a moça que estava vendendo o cachorro, porque é essa sensação que vem desde pequenininho, essa sensação de ser participativo. Ter autonomia. Exato. Então, participar das decisões com o próprio corpo. Esse caso que você trouxe para mim desse homem que foi colocado na sala, não se trata mais de uma pessoa. Quem é que trata uma pessoa assim? Está parecendo um objeto que não coube em um lugar, vamos caçar um lugar que se encaixe. Caiba. Obviamente que isso não foi algo pensado, claro que pensado nessa direção. O pensado foi, não tem outro lugar adequado, vamos levá-lo ali. Ou seja, as pessoas envolvidas não estão se dando conta de que isso vai significar algo a mais, não somente o conforto em termos de corpo para ser posto ali, para receber os cuidados, os paliativos ou, enfim, qualquer um outro envolvido, ou por falta de espaço na casa, mas o indivíduo, o que está sendo dito é do ponto de vista do indivíduo que está prostrado, que está na cama, que está paralisado porque está doente, enfim, do ponto de vista do indivíduo, não é do tudo que está acontecendo. Ele pode até pensar, o único jeito é vir para a sala mesmo. Eles todos fizeram isso com o meu consentimento, porque de fato não tem como fazer diferente. Todos aqui me amam, todos aqui estão querendo o meu melhor, é certo. Mas eu estou sentindo isso porque isso tudo provoca essa reação. E assim, por si só, para nós irmos para o intervalo e voltar, por si só, a pessoa com deficiência já carrega o drama de ter essa deficiência. Outro dia, o caso de uma família que passou por uma tribulação, o pai, no caso o avô daquela situação envolvida, teria dito assim, eu não admito esse tipo de coisa na minha família, já basta a minha filha ter casado com aquele aleijado, quer dizer, estava tudo certo, muito tempo de casados, filhos crescidos, já bastou acontecer um problema que veio à tona novamente aquilo que foi dito outro tempo, mas estava resolvido, mas está ali presente de um indivíduo ter um desgosto de sua filha ter casado com uma pessoa com deficiência, sendo um homem incrível, pai de família sensacional, uma família bonita, a mulher apaixonada por ele, sem ver sua deficiência, mas tem aquele inconsciente, aquilo presente ali, minha filha casou com um aleijado. Olha o rótulo, né? O aleijado, é a aleijada, e é isso que o indivíduo carrega. E que nós, muitas vezes, não nos damos conta de que a gente precisa trabalhar isso de forma cristã, social, coerente com os nossos valores. A gente já volta, até já.